Saudações marujos, aqui fala o comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao convés do nosso canal. O vídeo de hoje é a terceira parte do review das defesas antiaéreas do Tier 3 e eu vou mostrar para vocês os testes com as defesas do tipo laser. Lembrando que é uma série de 4 vídeos e os outros 3 são sobre defesas mistas, metralhadoras e mísseis. Foram os mesmos 5 testes com cada defesa, contemplando inclusive o teste de defesa contra mísseis de aeronaves e o teste ofensivo no modo canhão automático. Se você perdeu os 2 vídeos anteriores, pode começar assistindo o vídeo das metralhadoras que eu vou deixar no card aqui em cima para facilitar. No final de cada sessão eu vou deixar uma tabela de resumo com os resultados para vocês compararem. O primeiro teste é a capacidade ofensiva contra um bomber Tu-160, voando em curva infinita e com velocidade média constante. Eu comecei a cronometrar com 4 km de distância do alvo. O navio usado nos testes foi um cruzador CGX-21, que dispõe de um slot quádruplo de defesas antiaéreas. Todos os vídeos estão em velocidade duplicada para não ficar muito entediante, mas não se preocupe com o tempo porque o cronômetro também é acelerado de acordo com o vídeo. Com 3 km de alcance, a lendária Excalibur ficou com o pior resultado contra o bomber e precisou de 1 minuto e 11 segundos para conseguir derrubar o Tu-160. Se esse conteúdo está sendo útil para você, então aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para que a gente possa continuar trazendo mais testes iguais a este. Em quarto lugar ficou a TEL, que tem o menor alcance das antiaéreas com 2,3 km e levou 1 minuto e 4 segundos para bater o bomber. A Helios tem o maior alcance das defesas laser com 3,3 km e demorou pouco mais de 1 minuto para dar conta do Tu-160. Com 2,8 km de alcance, a Ansec 3, que é exclusiva para jogadores com títulos de herói ou lendário, também cravou a marca de 1 minuto para conseguir derrubar o bomber. A Epical Oerlikon Hell, com seus lasers azuis de apenas 2,6 km, foi a única defesa laser a derrubar o bomber em menos de 1 minuto, cumprindo sua missão em pouco mais de 55 segundos. O segundo teste é a capacidade ofensiva contra um esquadrão de caças Gripen, voando em curva infinita e com velocidade média constante. Eu também comecei a cronometrar a partir dos 4 km, que é um pouco acima do alcance da defesa com maior raio de alcance. A Excalibur mais uma vez ficou com o pior resultado e só conseguiu derrubar o esquadrão de Gripens após 54 segundos. A Ansec 3 foi apenas 1 segundo mais rápida e precisou de pouco mais de 53 segundos para bater os 3 caças.
A TEL fez praticamente o mesmo tempo e cumpriu a missão em 53,06 segundos. A Helios, com seus lasers roxos, conseguiu abater o esquadrão de Gripens em apenas 46 segundos, praticamente empatada com o primeiro lugar. E mais uma vez a Aircon Hell conseguiu se sair melhor que suas concorrentes, dando conta dos caças adversários em pouco menos de 46 segundos. O terceiro teste mede o ataque de cada defesa no modo de canhão automático, porém nenhuma delas tem a capacidade de atingir alvos de superfície, e todas fizeram 0 de dano. Essa tabela tem um resumo do teste ofensivo, onde você pode comparar os resultados de cada defesa com cada teste. O quarto teste mede o potencial defensivo contra 3 disparos alternados dos mísseis do caça Kill Switch. O navio que sofrer menos dano é o melhor defendido. A TEL ficou em último lugar, não conseguiu defender quase nada e sofreu um total de 124 mil pontos de dano com o ataque do Kill Switch. A Excalibur também se saiu muito mal e acabou sofrendo 123 mil pontos de dano do caça inimigo. A Helios resistiu um pouco mais, mas ainda sofreu 115 mil pontos de dano. A Ansec 3 ficou com a segunda posição entre as defesas lasers, sofrendo 107 mil pontos de dano com Kill Switch. Em primeiro lugar, mas ainda assim bem acima de todas as defesas mistas, por exemplo, temos a Aircon Hell, que sofreu 106 mil pontos de dano, quase a mesma coisa da Ansec 3. O último teste mede o potencial defensivo contra o ataque direto dos mísseis Scalp Naval disparados a 4 km de distância por um destroyer de DGX no modo 1/3, que é a combinação mais complicada para as defesas antiaéreas, pois o primeiro míssil serve de isca para as defesas, enquanto os 3 últimos se encarregam de fazer o maior dano possível. Definitivamente, defesa laser não segura míssil de jeito nenhum. Assim como as metralhadoras, nenhuma defesa laser conseguiu resistir a mais de 6 disparos dos mísseis do DGX. Resumindo, temos a Aircon Hell, que se saiu melhor que todas as outras em praticamente tudo, mas ainda assim tem resultados semelhantes às metralhadoras medianas. Como eu costumo dizer, defesa laser serve muito bem para você fazer um show de luzes e mais nada. Eu vou deixar os testes passando para vocês poderem conferir e no final deixo a tabela que mostra o resumo do teste defensivo, onde você pode juntar com o teste ofensivo para te ajudar a escolher a melhor opção de defesa tipo laser para o seu navio. Vai que você quer fazer uma festa. Fique de olho nos próximos vídeos para ver o desempenho dos outros tipos de defesa antiaérea. Eu espero que gostem, muito obrigado e até o próximo vídeo.